Boa noite. Eu resolvi gravar mais uma aula para vocês hoje, porque eu fui olhar o nosso calendário e a nossa segunda prova bimestral já é daqui 15 dias e está faltando ainda 3 conteúdos para eu passar para vocês. Então eu estou gravando mais essa aula hoje, que aí na próxima aula eu passo o último conteúdo e nós fechamos a nossa disciplina. Então, por isso eu estou passando mais essa aula de hoje, mais essa aula para hoje. E essa aula de hoje, esse segundo vídeo da aula de hoje, nós vamos falar sobre planejamento de marketing digital. Porque como nós falamos sobre o e-commerce na última videoaula, nós falamos sobre o comércio virtual, né? O comércio digital. Agora eu vou falar para vocês aqui como fazer uma campanha de marketing digital. Então, é e-marketing digital, né? Então, nós vamos falar sobre esse assunto nessa videoaula. Eu vou começar a compartilhar a minha tela para mostrar para vocês o conteúdo dessa videoaula. Então, vamos lá. Para começarmos esse nosso conteúdo, essa nossa videoaula, eu sei que vocês já tiveram ou ainda vão ter aula ou uma disciplina de marketing, mas vamos falar agora especificamente do marketing digital. Mas só para introduzir o assunto, nós vamos fazer só aqui um resumo do que é o marketing. Então, eu coloquei aqui 3 definições diferentes para o marketing, que na verdade se resumem ao mesmo conceito. Então, primeiro aqui, marketing pode ser definido como o processo de conquistar e manter clientes. Então, o intuito de realizar o marketing é conquistar e manter clientes. Não tem outro intuito. Depois, marketing é o conjunto de atividades humanas que tem por objetivo facilitar e consumar relações de troca. Então, é uma forma diferente de falar o mesmo conceito que eu falei anteriormente. E por último, o terceiro conceito está falando: a empresa que segue as diretrizes de marketing produz o que o cliente quer e não tenta vender o que produz. Então, assim, eu sei que vocês, como eu já falei, vão ter aula de marketing, ou já tiveram, eu não sei, mas nós temos que partir do princípio que nós não que a empresa não vende produtos, né? Ela vende aquilo que o produto, aquilo que o cliente necessita, aquilo que o cliente quer. Então ela vende sonhos. Então por isso essa terceira definição. Então agora vamos começar com marketing digital. E nós vamos falar sobre estratégia de marketing digital. Eu coloquei aqui, alguns que nós já estamos conhecidos. Nós podemos fazer o marketing digital através do YouTube, nós fazemos através do Twitter, do Facebook e tem também o Instagram. Então, tudo isso são estratégias de marketing digital. A gente pode fazer o marketing digital através do Google, a gente pode fazer um marketing digital através do nosso próprio site. Então, tudo isso faz parte, são estratégias de marketing digital. Vocês estão vendo hoje no YouTube, todo vídeo que a gente assiste é sempre interrompido por uma propaganda. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo assiste vídeo no YouTube. Então, é uma forma eficaz de fazer propaganda do seu produto. Então, é uma das estratégias de marketing digital mais utilizada hoje em dia dentro de uma empresa. Então, aquelas propagandas que nós vemos no YouTube é uma estratégia de marketing digital. Aí eu coloquei aqui estratégia digital, o que é? É um plano para conquistar algo com o benefício de ferramentas digitais. Então,
estratégia digital ou marketing digital, é só o marketing que vocês já estão acostumados, só que esse marketing é feito de forma digital, só que esse marketing é feito através da internet, né? Seja de redes sociais, seja através de sites e assim por diante. Mas é um marketing comum, só que realizado de forma digital, de forma online, através da internet. E eu coloquei aqui, ó, um grande benefício de se investir em marketing digital está no fato de que todas as ações podem ser mensuradas, diferente das mídias convencionais, onde é muito precisar com exatidão o retorno do seu investimento e se sua campanha atingiu de fato o público esperado. O que eu quis dizer com isso? Antigamente, antes dessa era digital tão intensa que nós estamos vivendo hoje em dia, as propagandas elas eram feitas em rádios, eram feitas em televisão, eram feitas através de panfletos, mas nós não tínhamos como mensurar se a nossa propaganda estava atingindo o público que a gente esperava, se estava tendo o efeito que a gente estava esperando. Então, por exemplo, eu pagava para fazer uma propaganda num jornal, mas eu não conseguia né? Eu não consigo verificar quantas pessoas que leram aquele anúncio. Eu não consigo verificar se aquele anúncio do jornal atingiu as pessoas, se as pessoas leram o meu anúncio de jornal. A mesma coisa uma propaganda na TV, né? Eu não sei se as pessoas assistiram o meu comercial. E hoje em dia, quando a gente faz propaganda através das mídias sociais ou até mesmo do nosso site, eu consigo mensurar quantas pessoas assistiram o meu anúncio, quantas pessoas curtiram o meu anúncio, em que hora do dia que esse anúncio ele foi mais assistido. Eu consigo mensurar a idade das pessoas que assistiram esse vídeo, esse anúncio. Então, eu consigo informações precisas de quem está assistindo, quando está assistindo e se teve o retorno esperado. Então, esse é a grande vantagem do marketing digital, que eu consigo verificar quem eu estou atingindo, como eu estou atingindo e qual tipo de anúncio eu consigo atingir maior quantidade, um público maior. Então, eu consigo verificar tudo isso através do marketing digital realizado através de redes sociais ou mesmo através do Google. O Google também tem ferramentas que trazem para a gente esse resultado, né? Ele traz gráficos mostrando se a minha página, se o meu anúncio foi visualizado e assim por diante. Então, esse é o grande benefício do marketing digital que transformou a propaganda da maneira que era feita antigamente. Agora, outro grande fator relevante do marketing digital é o fato de conseguirmos desenvolver relacionamentos personalizados. Hoje não estamos mais lidando com o mercado de massa, e sim com uma massa de nichos. Pensar global e agir local é a ordem para nós. Então, eu posso, por exemplo, fazer um anúncio de algum produto e escolher qual o nicho que eu quero atingir com aquele produto. Então, se eu estou, por exemplo, vendendo uma bermuda, vamos supor que eu tenho uma loja de roupa, estou vendendo uma bermuda. Eu escolho o nicho. Então, aquele anúncio eu quero que vai para o nicho de homens na idade de 15 a 30 anos. Se eu estou vendendo um produto para emagrecer, então
que tipo de pessoa, que tipo de público que eu quero atingir com esse produto. Se eu estou vendendo, por exemplo, decoração para quarto infantil, né? Então eu vou escolher aqui mulheres com uma idade entre 20 e 35 anos que estejam grávidas. Então eu consigo escolher o público que para o qual eu quero fazer propaganda. Então, eu crio assim relacionamentos personalizados. Eu não vou jogar o meu anúncio para todo mundo e qualquer pessoa. Não. Eu escolho o nicho, eu escolho o grupo de pessoas para o qual eu quero mostrar esse anúncio. Essa é a segunda grande vantagem do marketing digital. Aí eu coloquei aqui, nós vamos falar sobre o planejamento desse marketing digital. Então, o que é o planejamento? É um documento que estabelece os objetivos da organização. É porque eu esqueci de passar ali. Então, a pergunta é: o que é o plano de marketing digital? É um documento que estabelece os objetivos da organização, refere-se a um próximo período de atividades, define programas de ação para atingir os objetivos. Então, primeira coisa, na hora de fazer um plano de marketing digital, eu tenho que estabelecer qual que é o objetivo da empresa, quais são os próximos passos que eu vou tomar para colocar em execução esse marketing digital, e eu vou definir os programas de ação para atingir esses objetivos. Coloquei aqui mais uma definição. O que é um plano de marketing digital? Ele é um mapa para a empresa e ele deve responder essas três questões básicas. Onde a empresa está, para onde vai e como vai chegar lá. Onde a empresa está significa quanto de tal produto eu vendo hoje. Para onde vai? Quantos produtos eu quero estar vendendo daqui a um mês? E como que eu vou aumentar essa venda? Então, sempre que se faz um plano de marketing digital, esse plano deve responder a essas três perguntas. Onde a empresa está? Qual que é o cenário atual da empresa? Quanto que eu vendo? Para que nicho de clientes eu estou conseguindo vender e tudo mais. Mas aí eu quero ampliar. Então, até onde eu quero chegar? Quanto eu quero ampliar? Se eu estou vendendo, por exemplo, 10 bermudas por mês, mas eu quero passar a vender 15. Eu estou vendendo com uma faixa etária de entre 15 e 20 anos, mas eu quero ampliar, eu quero vender também até homens de 40 anos. E como que eu vou conseguir atingir esses objetivos? Então, repetindo, um plano digital de marketing digital deve responder a essas três perguntas. Depois, para que serve o planejamento de marketing digital? Mostrar coisas que desconhecíamos. Então, quando a gente pega lá uma análise lá do Facebook, ou do Instagram, ou mesmo do Google, ele vai mostrar como nós estamos atingindo as pessoas, quais os anúncios atingiram mais pessoas, que idade de pessoas que estão acessando os nossos anúncios. Então, mostra para a gente características que até então a gente não conhecia. Ajuda a prevenir erros. Então, por exemplo, se eu estou vendendo bermudas, eu não vou fazer propaganda para mulheres. Mulheres não compram bermudas. Quem compra bermuda são pessoas do sexo masculino. Então, ajuda a prevenir erros, né? Desgastes desnecessários.
permite determinar quais fatores fundamentais para o êxito da empresa, permite estabelecer objetivos claros de marketing digital e mostra como atingir esses objetivos. Então, esses aqui, ó, esses itens aqui respondem a pergunta: para que serve o plano de marketing digital? Para atingir todos esses objetivos aqui. Depois, eu coloquei aqui etapas de um plano de marketing digital. Primeiro, análise da situação. 2, objetivos do plano de marketing. E 3, programa de ação. Mas isso aqui é mais ou menos um resumo do que eu já tinha falado, né? Onde que eu estou? É a análise da situação. Onde que eu quero chegar? São os meus objetivos. E o plano e o programa de ação é como que eu vou atingir esses objetivos, tá? Então, aquelas 3 primeiras perguntas que eu mostrei para vocês aqui, onde estou, onde quero chegar e como vou chegar, equivale a essas 3 etapas aqui. Onde eu estou é a análise da situação. Onde eu quero chegar são os objetivos do plano de marketing. E como que eu vou chegar faz parte do programa de ação. O que eu tenho que fazer para atingir esses objetivos? Aí eu coloquei aqui planejamento, tem que ter um sumário, tem que ter análise do ambiente, definição do público-alvo. Eu já falei isso, dependendo do produto que você quer vender, é o público que você quer atingir. Definição do posicionamento de mercado, definição da marca. Vocês têm que criarem uma marca, né? Toda empresa tem que ter sua marca, tem que ficar conhecida. Definição dos objetivos e metas. Definição das estratégias de marketing. Quais são as estratégias que eu vou utilizar para atingir os objetivos e as metas. E, por último, a implementação. E depois da implementação, eu tenho que fazer uma avaliação e controle. Então, não adianta nada fazer o planejamento, implementar tudo e depois não avaliar se esse planejamento conseguiu atingir os objetivos estabelecidos. Então, além de planejar, além de implementar, eu ainda tenho depois que avaliar se os objetivos eles foram atingidos. Eu avaliando, eu vou fazer também um controle. Ó, essa estratégia aqui eu deixo, essa aqui eu tiro, essa aqui eu melhoro. Então, isso é o controle. Aí eu coloquei aqui, definição de objetivos e metas. Os objetivos. Eu coloquei aqui, ó, um exemplo de objetivos e metas, tá? Nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma empresa de cuidadoras de idosos. Então, quais são os objetivos? Exemplo, ser referência em centro de saúde e lazer para idosos. Segundo, fornecer o melhor atendimento especializado. Terceiro, garantir satisfação do cliente. Quarto, ter uma campanha de divulgação eficaz e reconhecida. Esse aqui é só um exemplo, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, como eu falei aqui, uma empresa de cuidadores, eu forneço cuidadores de idosos. Então, esses são os objetivos. Esses objetivos vão atingir quais metas? Conquistar 25% de idosos na região como clientes ao final do ano corrente. Então, até o final do ano, eu quero aumentar em 25% a quantidade de idosos que eu atendo na região. Depois, segunda meta, obter 40% do faturamento projetado para o primeiro semestre. Eu quero aumentar em 40%.
Depois, terceira meta, aumentar a conscientização dos consumidores sobre o negócio em 50% dos primeiros meses. Então, ó, dentro do meu plano de marketing digital, eu tenho que estabelecer os meus objetivos e as minhas metas. Então, esse aqui é um exemplo do que pode ser esses objetivos e essas metas. Os objetivos são os resultados que queremos atingir. Eu posso ter, por exemplo, objetivos quantitativos. Os objetivos quantitativos expressam uma quantidade, né? O próprio nome está dizendo, objetivos quantitativos. Expressa uma quantidade. Pode ser um valor de venda, uma parcela do mercado que eu quero atingir. Eu posso aumentar os meus pontos de distribuição. E eu coloquei aqui exemplo, aumentar as vendas em 10%, aumentar a fatia de mercado de 6% para 12%. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa que hoje em dia atinge 6% das pessoas da minha cidade, do município. Eu quero aumentar para 12%. Eu sou conhecida em 6%, os meus anúncios é visto por 6% dos usuários do Facebook, por exemplo. Eu quero aumentar para 12%. E eu quero aumentar pontos de venda. Eu quero ampliar os meus pontos de vendas. Eu posso montar uma filial, eu posso colocar vendedores, né, para vender os meus produtos. Aqui eu tenho metas. Então, eu coloquei aqui metas quantificáveis no tempo, como exemplo, aumentar X% de marketing em Y meses. Aumentar a produtividade da equipe em X% em Y meses. Recuperar a imagem da empresa, marca, em X meses. Então, aqui são exemplos de metas quantificáveis, tá? E agora aqui, é importante na hora de fazer o planejamento de marketing digital, eu também fazer uma análise do ambiente. Eu quero fazer uma análise da situação interna, eu quero fazer uma análise da situação interna, eu quero identificar meus pontos fracos, meus pontos fortes e os pontos fracos, e eu quero identificar as ameaças e oportunidades. Vocês já viram isso? É aquela análise SWOT que vocês já devem conhecer. Mas tudo isso aqui tem que estar presente dentro do nosso planejamento de marketing digital. Para fazer essa análise do ambiente, eu também vou seguir 3 passos. Analisar o seu mercado de atuação, vou analisar como que está o meu mercado, eu vou definir um público-alvo, né? Eu vou analisar hoje como é que está a minha situação da minha empresa dentro do mercado. Ó, eu estou atingindo tais e tais nichos, mas eu quero aumentar. Então, eu vou definir um público-alvo e metas. E eu vou traçar ações para que eu consiga aumentar esse público, tá? Para que eu possa aumentar a quantidade de pessoas que eu estou atingindo com o meu marketing. E aqui é onde sua empresa está e onde ela quer chegar. Então, isso faz parte da análise do ambiente. Aqui, vocês já sabem fazer, né? Ambiente externo. Esse ambiente externo pode ser consumidores, fatores políticos, econômicos, sociais, legais, tudo isso vocês já sabem fazer lá quando vocês aprenderam a fazer análise SWOT.
E depois, o ambiente interno, forças e fraquezas, né? Tudo isso que vocês já sabem fazer, eu nem vou ficar muito reforçando essa parte aqui, que eu tenho certeza que vocês já fizeram a análise SWOT. Análise da situação interna, eu vou analisar a empresa. Que tipo de empresa? Se ela é uma empresa familiar, se é uma grande empresa, o tamanho da minha empresa, né? A idade da minha empresa, a área de atuação, assim por diante. Qual é a missão, visão e quais são os valores da minha empresa? Eu vou fazer uma descrição dos produtos e serviços da empresa. Eu vou fazer uma descrição das vantagens que a minha empresa oferece. Essas vantagens em relação aos meus concorrentes. Aí eu coloquei aqui, ó, a estratégia de cross-selling. O que é uma estratégia de cross-selling? É bastante importante a gente entender esse conceito. Esse cross-selling significa venda cruzada. E o que é isso? Eu estou, por exemplo, eu vou vender para um determinado cliente, eu já aproveito que eu estou vendendo para esse cliente e já ofereço vários outros produtos. Então, um cliente meu pode comprar de mim vários outros produtos. Isso que é o cross-selling, que é a venda cruzada. Então, eu coloquei aqui, ó, venda de produtos e serviços a distintas unidades de negócio de uma mesma empresa. Então, eu posso vender, vamos supor que eu sou fabricante, eu tenho uma fábrica, então eu posso vender vários produtos para uma mesma empresa de vários segmentos. Né? Então, eu aproveito aquele cliente meu que está comprando comigo e já vendo vários dos meus produtos para esse mesmo cliente. Isso é venda cruzada. Continuando, público-alvo. Eu já falei aqui também nessa aula que nós temos que ter bastante nítido, bastante definido quem é o nosso público-alvo, tá? Não adianta eu querer vender carne para uma pessoa vegetariana, que eu não vou conseguir vender. Então, esse plano de marketing digital, ele serve para isso também, para definir exatamente o meu público-alvo. Aqui eu coloquei que os consumidores podem ser divididos em geográficos, demográficos e comportamentais. Geográficos, eu posso escolher os meus nichos, né, de clientes através da região geográfica. Aí eu quero vender para determinado bairro. Aí eu quero vender só no centro. Então, isso eu posso criar nichos de acordo com as características geográficas. Eu posso criar nichos de acordo com as características demográficas. Então, eu vou vender para determinada idade, uma determinada faixa etária. Ou eu posso também vou vender para determinado nichos com características comportamentais similares. Então, por exemplo, eu vou vender para pessoas que gostam de decoração. Eu vou vender roupas para pessoas que são mais esportistas. Então, essas são características que eu posso dividir os meus consumidores, tá? Eu posso criar esses nichos. Agora nós estamos falando da análise da situação externa, tá? Aí nós vamos falar sobre clientes e usuários. Essas características que eu vou colocar aqui para vocês agora
são bastante importantes na hora de fazer o planejamento planejamento de marketing digital, tá? Dependendo da sua empresa, dependendo do seu nicho, do seu ramo de atividade, nós temos características aqui diferentes. Então, dependendo do seu ramo de atividade, é uma pessoa diferente que toma a decisão de compra. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja de decoração, quem toma a decisão de compra é a mulher. Se eu tenho uma loja de roupa masculina, quem toma a decisão é o homem. Se eu tenho uma loja de brinquedo infantil, quem toma a decisão, ou a criança não toma a decisão, mas a criança que pede, né, para a mãe aquele brinquedo. Então, nós temos que definir quem toma a decisão de compra. Então, quem que eu quero atingir com o meu marketing digital? Depois eu tenho aqui, comportamento de compra. A compra é feita por status, necessidade e conveniência, etc. A diferenciação é feita pela embalagem, preço, praticidade. Então, tudo isso, se o seu produto é um produto de necessidade ou o seu produto é um produto para dar status para a pessoa, ou o seu produto é de conveniência. Então, de acordo com essa característica, se é necessidade, quem é que compra? Se é de status, quem é que compra? Por exemplo, a mulher compra muito mais produtos por status do que o homem. Então, na hora de fazer propaganda, se o meu produto é por status, eu tenho que atingir mais a mulher. E depois aqui eu tenho opiniões e influências. Quem dá opinião e quem influencia são os vendedores, são as propagandas, são os usuários. Então, quanto mais... E o marketing digital, as vendas digitais, tem uma característica bem marcante. Quanto mais eu vendo, mais eu consigo vender. Porque quando a gente vai fazer a compra, que fica lá registrado quanto daquele produto que eu já vendi, incentiva mais outros compradores adquirirem o produto. E depois eu vou falar aqui sobre preço, qualidade, marca, prazo de entrega e de pagamento e o atendimento, localização, outros. Então, aqui são características que também tem que estar presente no meu plano de marketing, né? Então, qual é o preço do meu produto, a qualidade do meu produto. Tem determinado nicho que se importa mais com o preço do que com a qualidade. Tem determinado nicho que importa muito mais com a qualidade do que com o preço. E assim por diante, nós temos que verificar tudo isso. Então, todos esses itens aqui, eles devem ser bem definidos na hora de fazer o planejamento de marketing digital. Então, como eu estava falando, o prazo de entrega. Na hora de você fazer divulgar o seu produto, você já tem que ter o prazo de entrega bem definido. A pessoa só vai comprar o seu produto se ele souber o prazo de entrega. E você também já tem que ter definido qual é a forma de pagamento, né, que vai ser realizado através dessa venda. Tem que ser definido o atendimento, e se o seu produto tem manutenção, se não tem manutenção, se tem entrega, se a pessoa vai ter que buscar no seu estabelecimento. Então, aqui entra a localização, né, e tudo isso. Continuando, nós temos que fazer também, pensar na concorrência. A concorrência é um fator importante e determinante na hora de montar
o nosso plano de marketing digital. Eu não vou me alongar muito nisso aqui, porque também vocês já estudaram lá dentro da disciplina de marketing. E eu coloquei aqui análise da situação externa. Então, eu vou colocar aqui características do concorrente. Qual que é o padrão de reação, diferenciação, essa diferenciação, como que é a embalagem, qual que é o produto do seu concorrente, qual que é a qualidade do seu concorrente, o preço do concorrente, se ele faz propaganda, se ele faz promoção e assim por diante. Então, essas características aqui dos concorrentes, eu vou deixar para vocês, porque eu sei que vocês já viram isso lá na disciplina de marketing. E aqui, por último, eu coloquei as formas de fazer o marketing digital. Através de páginas digitais, que é quando a empresa possui uma página, né? Anúncios e propagandas online. Então, eu posso fazer um anúncio em uma outra página que não seja a minha página, a página da minha empresa. Eu posso, por exemplo, pagar para anunciar a minha empresa em outro site conhecido. Eu posso fazer marketing em mídias sociais. Eu posso fazer o marketing em jogos e aplicativos. Hoje em dia a gente vê muito isso. A gente instala um jogo no celular e lá dentro de determinado, no meio de algum jogo, aparece a propaganda de um produto ou de uma empresa. E eu posso também ter conteúdo escrito, vídeos ou imagens e dentro de um outro site. Aqui, ó, um bom exemplo é a criação de infográficos, que são imagens onde muita informação é disposta de maneira divertida e objetiva. Os infográficos tendem a ter uma circulação muito rápida na rede. Esses vídeos e vídeos engraçados também pode ser uma boa saída para que sua marca circule rapidamente. Isso aqui, conteúdo escrito, vídeos ou imagens, é o que está acontecendo bastante hoje em dia. A gente cria um conteúdo, cria um infográfico ou um vídeo, uma imagem e manda, por exemplo, por WhatsApp. Então, atinge bastante pessoas também. E é um bom mecanismo de criar o marketing digital. Então, assim, terminamos essa segunda videoaula de hoje, tá? Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e eu vejo vocês aqui na próxima terça-feira. Boa noite, até terça.